Próxima palestra, o Rodrigo tá aí? Ah, Rodrigo é o cara. Palmas pro Rodrigo aqui, pessoal. Tá sempre com a gente também, Rodrigo. Bem-vindo aí, meu amigo. Rodrigo Cid, pessoal. Deixa eu apresentar. Da outra vez eu falei Roberto, né? Passei vergonha, cara. Ó, na hora... Quem tá aqui... Eles não sabem que às vezes a gente fica nervoso, né? Pô, é normal, né? Ó, deixa eu apresentar aqui o meu amigo. Quando é amigo, a gente já nem apresenta, mas deixa eu seguir o protocolo aqui, né? O Rodrigo, pessoal, ele é diretor de contas da Blue Prism Brasil. E ele vai falar um tema legal, ó. O que esperar do mercado de automação na era 5G? Beleza, pessoal? Aproveitem bastante aqui, ó. Vai ter ela controlando o teu tempo, vai ter ali. Aí você vai deixar um tempinho para ter pergunta. Você é o meu parceiro, né? Boa palestra aí, cara. Valeu. Obrigado. Gente, a palestra de hoje vai ser bem parecida com a que a gente fez em São Paulo. Foi uma palestra que para mim é muito importante, que é um tema que todo mundo está falando aqui, que é a automatização de back-office e de transformação digital. Mas a gente vai falar o que realmente a gente acredita que transformação digital é. Mas principalmente dessa do back-office. O 5G chegando é nos dizendo que a gente não tem mais tempo para ficar trabalhando mais manualmente, e eu vou explicar por quê. Eu estou sem o controle. Cadê o controlezinho? Ah, está na minha. Bom, fala só rapidinho de mim. Eu sou o diretor de contas da Blue Prism Brasil. Blue Prism agora chama SS&C Blue Prism. A SS&C é um grupo americano que comprou a Blue Prism. Agora a gente faz parte de um grupo de tecnologias de 18 tecnologias dentro do grupo e a gente fica na parte de automação. Eu tenho mais ou menos 12 anos na área de tecnologia, trabalhei na Apple, HP, Tableau, trabalhei em 3 startups e aí agora a Blue Prism. Então, sempre trabalhei com tecnologia. Eu moro no Texas, mas sou mineiro, de Juiz de Fora, aqui pertinho, mas já estou em tecnologia há muito tempo. Vamos lá, falar do que é a Blue Prism hoje, né? A gente nasceu como RPA, a gente é RPA, o carro-chefe, né? Somos os top 3 lá da Gartner. Mas hoje, com a aquisição da SS&C, como eu falei, a gente já é uma solução, a gente sempre foi, mas a gente agora preza muito mais essa solução robusta. Eu costumo falar por que é importante uma empresa do tamanho da Blue Prism, que apresenta as soluções da Blue Prism, ter essa quantidade de soluções, é porque é aí que você faz realmente uma transformação digital. Né, você pega toda a parte de mineria de processo, de Process Discovery, Capture, Task Mining, parte de RPA, de automação, né, com Machine Learning, e a parte de OCR, IDP. Essa de Low Code, No Code, Customer Forms, Web Forms, é importantíssimo para você interagir, interar o robô com o ser humano. Isso é importantíssimo num processo de automação. E agora a gente tem uma solução de BPM também, que faz a orquestração do processo. Importante a gente comentar isso, porque muitos agora dos nossos clientes, eles buscam essas soluções, né? Então, acredito que a maioria de vocês já buscou uma solução de OCR, já buscou uma solução de mineria de processo. Com a Blue Prism, nosso licenciamento tem tudo isso incluso. Você não paga extra por isso. Por que a gente fez isso? Porque a gente faz isso, né? Porque a gente acredita, para se fazer uma transformação digital, você precisa de todas essas soluções. Você precisa de todas essas ferramentas. Como é que eu vou falar para você fazer uma transformação digital se eu estou falando para você desenhar PDD à mão? Eu estou te dando um trabalho manual de automatização. Então a gente acredita, depois a gente pode conversar de licenciamento, mas eu quero que vocês saibam tudo isso. O BPM é uma solução afora, mas a solução de RPA de automação, a gente tem tudo incluso no licenciamento, sem custo adicional. Vamos lá, falar desses 3 modelos que a gente faz deployment. Eu acho importante, porque é o caminho a gente sair do on-premise e ir para lá do cloud, né? A gente teve várias soluções, players aqui comentando, soluções SaaS, né? Hoje a Blue Prism tem a solução que a gente chama PaaS, porque ele é um fully managed service, né? A gente gerencia toda a parte de infra e tudo, e a gente montou uma parceria muito forte agora com a AWS, que eu acho que é importante falar. Então, a maioria dos meus clientes tem a AWS como cloud, a gente pode
trabalhar junto, tem vários programas. Eu conheço o SVP aqui do Brasil, o Jeff, lá em São Paulo. A gente pode sentar para conversar, tem muita coisa que dá para fazer junto com a AWS. E aí muitos me perguntam, Rodrigo, qual a vantagem de fazer com a AWS? Por que fazer trabalho com a AWS? Qual que é o maior competidor da AWS Marketplace, né, de venda de produto, na América Latina? Quem chuta aí? Mercado Livre, né? América Latina, o Mercado Livre é o maior competidor da AWS, do Amazon, né, nesse caso, na América Latina. E o AWS, e o Mercado Livre é um dos maiores parceiros da AWS na nuvem. Eles dois estão. Eu estava no Summit da AWS há 3 semanas atrás em São Paulo, e o Frederico, que é o CTO lá do Mercado Livre, comentando sobre isso, uma parceria gigantesca. Por quê? A AWS está metido em todas as áreas da indústria, né? Se você pegar a tua área do seu negócio, farmácia, loja de roupa, qualquer coisa, a Amazon é seu competidor. E vai ser mais ainda com 5G. Mais ainda. Lá no Brasil, mês passado, 2 meses atrás, abriu o Amazon Prime aqui, né? E semana passada, recebi o meu e-mail, abriu agora o Amazon Pharmacy, lá nos Estados Unidos. Então, os caras sabem o que eles fazem. Então, é importante a gente ter essa parceria, que eu acho agiliza e acelera esse processo de transformação digital de vocês, de a gente acelerar na nuvem. Vamos lá, além da nossa solução, a gente tem o que a gente chama de ROM, que é importantíssimo. E muitas das apresentações que eu assisti aqui, falava-se do problema que é você montar um COI, de ter que ter um exército de pessoas para... como é que foi? Um exército de pessoas para gerenciar os robôs, né? Isso aqui previne isso. Isso foi criado quando a gente criou o RPA. Na verdade, a Blue Prism criou o RPA Enterprise, faz 21 anos, 22 anos, 2001, no Banco Barclays, na Inglaterra. E quando a gente criou o RPA Enterprise, a gente criou essa metodologia que chama de ROM, Robotic Operating Model. Esse modelo de operação é justamente o que foi criado na década de 60, por exemplo, quando foi criado recursos humanos, foi criado com uma metodologia para operar e gerenciar as pessoas. E depois o departamento de TI, com a metodologia e gerência para operar os softwares, hardwares, aplicações e tudo. E hoje, 20 anos, a gente já criou o modelo de operação robótica. Para você ter um modelo, um padrão, para você seguir e montar um COI e operar os robôs. Cadê o Grupo Soma aqui? Cadê o Jefferson e o Jonathan? Está aqui, não? Não. Estava conversando com o Grupo Soma, um clientes nossos, né, a Ering, e eles têm mais de 110 processos automatizados, 2 pessoas fazendo sustentação. Então, com o modelo de operação da Blue Prism, você não tem um exército de pessoas gerenciando robô. É muito ao contrário. A nossa solução é robusta, é implementada corretamente, toda a parte de infraestrutura, de montagem, justamente para você não ter problema depois. Porque você está ganhando um recurso na sua empresa. Você tem pessoas, sistemas e agora robôs inteligentes. É bem importante falar isso. Está aqui o modelo todo do ROM, né, que a gente chama, do modelo de operação. Vai de estratégia até operações. Essa parte do meio aqui é muito bem feita, a parte de design, develop, muito bem feita nas empresas. Mas eu vejo um desafio, acredito que muitos de vocês vão compartilhar. Está aí o Jonathan Jefferson, do Grupo Soma. Falei de vocês aqui, perderam. Agora vocês vão saber se eu falei mal ou bem. Fala de novo. Daí, o que acontece? Eu vejo muitos dos meus clientes tendo problema nessas 2 áreas. De onde começar, como montar um business case, que automação que fazer, onde eu começo e depois contar os resultados. Isso é importantíssimo. Nessa metodologia nossa de operação, a gente ensina como avaliar um processo para automatizar. Toda vez que eu vou num cliente meu, eu sempre pergunto, quantas licenças você tem? As nossas licenças são sempre não atendidas, tá? Depois eu vou explicar por que a gente acredita nisso. Quantas licenças tem? Isso. E quantos processos você tem? Aí tem, sei lá, 300 processos para 10 licenças. A gente já avalia isso como uma coisa não muito boa. Porque você está fazendo automação de tarefa. Um processo deveria consumir muitas automações, né?
Então, a gente ajuda nessa parte, montar o retorno de investimento. A gente tem que parar com essa conversa de FTE. FTE é para 5 anos atrás, e hoje, com o custo do dólar, FTE na América Latina não funciona. Para os Estados Unidos e Europa, sim. Custo de uma licença aí, 10, 11, 12, 13 mil dólares, mas o custo do analista financeiro nos Estados Unidos é 50, 60, 70 mil dólares ao ano. Então, uma licença, né, um robô para uma pessoa, um quinto do preço. No Brasil, não. Na América Latina toda. A licença é praticamente a mesma, e você paga 12, 13, 15, 20 mil dólares no máximo no analista financeiro no Brasil. Com custo tudo, né? Então, a relação é muito 1 por 1, você ganha na produtividade. O que a gente acredita que você ganha com a transformação digital? Vou dar o caso da Hershey's, por exemplo. Quem aqui conhece a Hershey's de chocolate, né? Cliente nosso, lá nos Estados Unidos, e eles tinham um problema grave, que eles estavam perdendo. O M&M vendia pouco aqui, mas o outro vendia mais aqui, e o outro chocolate vendia menos aqui, e lá são 50 estados, né? Então, eles montaram uma análise, pegaram, né, conectaram a Blue Prism com outras soluções, justamente para avaliar o estoque em certos centros de distribuições e já começar a sugerir para onde enviar cada produto. Isso é um case, eu vou mostrar, está publicado, deu 50 milhões de dólares de retorno. Então, quando a gente fala de transformação digital com a Blue Prism, é para a gente ter esse tipo de resultado. O nosso maior cliente no Brasil, maior telefonia daqui, né? Teve um caso que eles pagavam não sei quantos reais, quando chegavam a caixa de estoque, eles tinham que pagar para cada bip, né, para cada, que eles chamam de pistolada, bip, para marcar quantas caixas chegou. Com a Blue Prism, eles tiravam foto do container, né, aberto, e ele contava as caixas. O Blue Prism, né, a automação conseguia contar as caixas, e aí economizou 60 milhões de dólares só nesse processo, para essa telefonia maior aqui do Brasil. Então, esse tipo, quando a gente tem que começar a impactar o front do negócio, conversando com o Grupo Soma, da Eric, outro cliente da área lá de Santa Catarina, Boom, que também que eu converso muito, a gente está nessa pegada agora, de começar a ver como impactar, porque qual que é o processo mais importante da sua empresa? O processo mais importante da sua empresa é vender mais ou prestar mais serviço, com uma experiência do cliente melhor. Né? Esse é o processo mais importante da sua empresa. Usando o Grupo Soma como exemplo, a gente, né, o processo mais importante é de quando manufatura as roupas, né, quando corta tudo, compra a matéria-prima, corta, até vender nas lojas online. Então, o RPA, se não tiver nesse processo, está perdendo a oportunidade de transformação digital. E aí, que eu acho interessante, eu tirei isso de uma página do Instagram que eu sigo, você está bem mal feito, eu simplesmente adicionei a foto assim de última hora, porque eu achei muito interessante. Isso aqui fez uma pesquisa de quanto vale, né, quanto é o valor criado de uma hora de trabalho. E aí o Brasil, infelizmente, numa posição muito baixa. E isso é parte da transformação digital. A transformação digital não é para você economizar FTE ou substituir, vai acabar emprego, vai acabar... Não. Com mais automatização, você aumenta a produção. Aumento de produção, você aumenta o consumo. Aumento de consumo, você aumenta emprego. É assim que funciona. Você elimina 10 empregos aqui para gerar 100 aqui. 10 anos atrás, a gente não tinha Uber. Quantas pessoas dirigem hoje Uber? E diziam que iam matar o táxi. Né? Não, barateou, melhorou o serviço. Hoje todo mundo tem a possibilidade de andar de Uber. E é assim que funciona em qualquer empresa. Quanto mais a gente produz, aumenta o consumo, aumentou o consumo, aumenta o emprego. E a gente, né, como brasileiro apaixonado no país, a gente tem uma obrigação de mudar esse número. Esse é o resultado de baixa produtividade. Baixa produtividade é trabalho manual. Baixa produtividade é falta de automação, de acelerar o processo. Então, é bem importante a gente começar a fazer uma culturalizar que o RPA, as automatizações, todos os nossos players, competidores ou não, que estão ali na sala, eles não estão aqui para tirar emprego de ninguém. A gente está aqui para aumentar a produtividade da empresa.
quanto uma hora de trabalho da nossa empresa que a gente trabalha vale no mercado. Esse é o pensamento. Vamos lá. Falando de FTE que eu comentei que eu ia falar, e por que do 5G agora? Vou comentar agora dos dois. Como é que eu estou de tempo? Estou ótimo. Tem 5 KPIs que a gente acha importantíssimo vocês reportarem. Tira o FTE e foca nesses 5. E foca em projetos que atingem esses 5 KPIs. E vão ter 2, principalmente um, de altíssima importância. Primeiro, vem os 2 de financeiro, né, valor de monetário. Vou começar com o segundo, que é aumentar a rentabilidade, que é o famoso reduzir custo. Você reduz o custo, você aumenta a rentabilidade da empresa. São os processos de back-office. Esses, a gente tem até 2025 para terminar eles. Seja com a Blue Prism, seja com os players que estão aqui, com o anterior que falou, o back-office, né, nota fiscal, financeiro, fiscal, tudo tem que ser automatizado. Por quê? O 5G ele vai trazer uma velocidade comparada ao 4G de 100 vezes. O 4G veio do 3G numa velocidade de 10 vezes. Então a gente está falando já agora de 10 vezes mais do que o 4G impactou do 3G. Quem lembra o que o 3G, a mudança do 3G para o 4G fez com a nossa vida? Né? Só pensar em streaming, Netflix, YouTube, Instagram, como a gente compra, comportamento agora de compra. Então, isso tudo aconteceu na mudança do 3G para o 4G. O que você acha que vai acontecer do 4G e do 5G? Um dos maiores mudanças que vai acontecer se chama SLA. 10, 15 anos atrás, meus pais, meus avós, Eduardo, não sei se você lembra, quando você ligava para uma telefonia, alguma coisa, eu preciso 5 dias úteis, não era assim? Em 5 dias úteis você vai receber a sua resposta. Recebia, não era o que você queria, preciso de mais 3 dias úteis. Era o famoso úteis, né? Na minha época era o 24 a 48 horas. Qualquer coisa que se pedia era 24 a 48 horas, você recebia uma resposta. O mercado hoje, a geração de hoje, é minutos. Se eu não tenho resposta, meu voo atrasou, perdi minha conexão. Se eu não tenho o meu voo agora, para qual o meu voo alternativo, se eu não tenho um ticket para saber qual hotel eu vou ficar, porque né, não vou poder pegar um outro voo, já acabou o mundo. O mercado já não exige mais. Amanhã você vai saber o que vai acontecer com o seu voo. Vai falar isso para Delta, para United, vai falar isso para Gol, para Azul. Já não existe mais isso. A gente exige um SLA muito mais rápido. E o 5G vai providenciar. Porque o 5G vai transformar a velocidade de dados. Velocidade de dados significa que a informação pode ser processada mais rápido. E o mercado vai exigir, porque o outro vai fazer e você vai ter que fazer. Então, esse é o maior impacto do 5G no back-office. Então, quando eu converso com vocês o back-office tem que terminar até 2025, eu acredito que vai demorar em mais uns 2 anos ou mais para o 5G realmente ser utilizado no full potential, né? Potencial máximo. E aí, esse KPI aqui é importantíssimo, porque a gente tem que começar... Por que não usar o RPA para gerar receita na minha empresa? Como eu faço o RPA ser o meu melhor vendedor? Um caso mais famoso nosso é o TD Bank, que é o maior banco do Canadá. Eles tinham um desafio, muito frio lá, todo mundo já sabe, né? Eles tinham um desafio porque um dos KPIs do CEO era trazer mais gente para as agências. E aí a head de automação lá falou, beleza, vou pegar esse desafio. Ela pegou o RPA, usou para vasculhar o CRM, né, para o banco de dados, analisar consumo, analisar pessoa, analisar qual foi o último produto que eles compraram, tal. Mandava um e-mail já com um calendáriozinho dos gerentes de contas das agências para tentar trazer. Aí, quando recebia um e-mail, aceitava, montava no calendário, a pessoa chegava lá, por exemplo, o Eduardo estava chegando e falava, oi, Eduardo, como é que você está? Já tinha um PDF impresso na mesa do gerente de conta, com as informações suas, do seu consumo, qual foi o seu último produto, dos seus filhos, do seu carro, para ter um atendimento personalizado. Ela aumentou 800% a visita em agências. Olha o impacto.
Se ela tivesse pensado em RPA só para back-office, ela nunca ia pensar, falou, é um trabalho chato, ter que ficar vasculhando banco de dados, levantando, anotando. Você pode botar um RPA para rodar isso 24 horas, gerando demanda para a sua empresa. Qual que é o valor, retorno de investimento de você aumentar 800 vezes sua visita na sua agência, né? Na sua loja, por exemplo? Tem um monte de loja de varejo aqui, por exemplo. Qual que seria o impacto disso? Financeiro. É um aumento, acelerar o crescimento. Minimizar risco e garantir conformidade. Esse é o que eu chamo de ROI zero, né? Você está eliminando o risco. Você vai chegar para um CFO, acabou o problema desse risco de um pênalti que você tinha, acabou, eliminamos isso. Isso para um CFO escutar é pipoca no fim de tarde para ele. Então é importante a gente ter projetos nesse sentido e saber reportar. Agora vem os dois KPIs que eu acho que é o KPI do futuro, o KPI dessa geração nova. Primeiro eu vou começar com impulsionar a experiência do funcionário. Por quê? Todo mundo já sabe, quem daqui da área de tecnologia sabe a dificuldade de capacitar profissionais, de trazer profissionais capacitados. É muito difícil, não tem no mercado. Então hoje você ter pessoas capacitadas com liderança, com tudo, fazendo trabalhos manuais, fazendo trabalho chato, você não vai manter ele. Você tem que trazer para um trabalho que seja desafiante, que ele fique e ele possa impactar a tua empresa. Então isso é importantíssimo. E esse último KPI aqui, para mim, é o mais importante, que se a gente não pensar em tecnologia para esse KPI aqui, de elevar a experiência do cliente, não vai ter transformação digital. 5, 6, 7 anos atrás, você perguntava qualquer banco daqui, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, quem que ia ser o maior competidor deles hoje, em 2022, 2023? Eles iam falar que ia ser entre eles. O Itaú ia falar com o Bradesco ia falar com o Banco do Brasil, cada um eles. Ninguém ia imaginar que ia aparecer um disruptor numa indústria mais monopolizada que já existe no mundo, que é a financeira, que ia começar a bater de frente, estou falando do Nubank e outras fintechs, e elas nasceram com dois objetivos: 100% focado na experiência do cliente e 100% digital. Então, às vezes, o seu competidor, ele ainda nem nasceu. E se ele nascer, ele vai nascer na era do 5G, e ele vai nascer 100% focado na experiência do cliente, 100% digital. Por isso é importante a gente estar falando disso. Então, se você já tinha dúvida de automatizar, me custa muito caro começar um projeto de automatização, você não tem opção mais. Você precisa acelerar seu back-office para você começar a usar a tecnologia para impulsionar a experiência do seu cliente, para você competir com o seu futuro competidor, que às vezes ainda nem nasceu. E por isso a Hershey's tem $50 milhões de retorno. A telefonia que eu falei, o TD Bank, tem esses retornos. Porque eles estão impactando a experiência do cliente, eles estão impactando o produto, a venda. Usando o back-office já está feito. Se eu te contar os casos aqui que a gente tem de automação, lá, principalmente nos Estados Unidos, e uma das grandes empresas, a Bung, por exemplo, aqui no Brasil, um exemplo sensacional do que eles já fizeram. Acho que 30% já das transações que entram na Bung, e isso ele apresentou lá em São Paulo, então não estou falando nenhum segredo, já é automatizado end-to-end. A gente já está planejando para o próximo passo, que é o impacto da empresa. Aqui os exemplos, vou só deixar uns exemplos para vocês, que a gente reporta mesmo, 90%, e assim que eu quero que vocês reportam os seus ganhos com a RPA. Isso é importante levar lá para cima do CFO. Não um FTE, você não vai ver um FTE aqui de reporte. Vou passar aqui rapidamente para vocês verem. Está aqui a categorização do KPI, e aqui os números que a gente impactou. Aqui o da Hershey's. Então, outra coisa, a gente tem parceria com as maiores aplicações do mundo, SAP, ServiceNow, Salesforce, AB, Alteryx, todos. Se você tem uma dessas aplicações, vamos conversar. Porque a gente já tem solução pronta, por exemplo, SAP, a gente já tem 397 T-codes já automatizados com a Blue Prism, em objetos. E aí eu vou deixar isso aqui de presente para vocês. 5 minutos, pô. Mano,
Certinho, cara, para ti. Eu vou deixar isso de presente, depois vai no booth nossa ali. Isso aqui são processos de back-office, porque vocês têm que acabar com isso aqui, ó, de supply chain, human resources, IT, P2P, O2C, Audit HR e Operation Customer Service. Esses são todos os processos que a gente coletou dos nossos clientes, automatizáveis, que você já deveria estar fazendo. Então, o time de processo, de discovery, é chegar aqui, ó, como é que é o seu processo de account opening, de abertura de conta? Deixa eu ver aqui, me dá seu processo, vamos rodar aqui o meu process task mining que a gente tem, task capture, beleza, o processo tem que ser automatizado. É chegar varrendo o back-office. O back-office não pode mais esperar. Se a gente quer ser competitivo no mercado, no futuro, quando o 5G chegar, isso aqui tudo tem que estar 80% já automatizado. E aí tem a operação e customer service. Eu acho que é isso. 3 lições para levar para casa, então. 3 key takeaways. Primeiro, o COI proativo, que eu falei, vocês buscaram essas soluções no front do negócio, na experiência do cliente, vocês buscaram esses processos, e é fácil identificar que é o processo mais importante da sua empresa. Qual é o processo mais importante da sua empresa? Pergunta e vai em cima dele. Resultados medidos além do FTE e o back-office até 2025. É isso. Finalizei certinho, 4 minutos. Exato, por isso que eu terminei antes. Muito bom. Chegou? Tem perguntas aí para o Rodrigo, pessoal? Vamos ver, o pessoal está em dúvida. Eu terminei mais cedo justamente para ter perguntas. A gente escolhe um para fazer pergunta, dá uma merda, né? Vamos ver você. Não. Pessoal, está falando, o Rodrigo falou bastante do 5G, né? É muito legal, né, Rodrigo, que alguém da época da... Quero ver sinceridade, né, Rodrigo? Época da internet de escada. Quem é? Vamos, coragem, irmãos, coragem. Porra, eu também sou, cá entre nós, né? Rodrigo, faz essa conexão aí. Da internet de escada para o Wi-Fi de hoje, e o 5G. Dá para você fazer uma comparação? É o tempo que se leva a acessar uma informação. E o tempo que se leva a acessar uma informação são decisões que vão ser sendo tomadas, trabalho que vai ter que ser feito. Por isso que eu falei que não vai ter substituição de pessoas. A velocidade da internet, do processamento de dados, vai fazer que você vai ter mais trabalho. Você vai produzir mais, você vai vender mais, vai ter mais consumo. Então você vai ter mais trabalho. E vai aparecer novas áreas de trabalho. Na minha época, a gente cresceu, tinha Social Media Administrator? Tinha, não? Não tinha. A internet trouxe o Social Media Administrator, mas é importantíssimo você ter a gente conversando com o Grupo Soma, a marca, né, a Animale, a Ering, com 3 milhões de seguidores, isso é um trabalho dentro da equipe de marketing que não teria sido criado se não fosse a velocidade da internet. Excelente, tem uma pergunta, ela teve coragem, pode levar lá. Cadê a Gisele, está aí? Já chegou a palestrante? Tá aqui, muito bem. Então já se aquece aí que você vai entrar em campo. Oi, Rodrigo, parabéns aí pela palestra, Obrigado. Excelente. Você falou que tem vários processos que já podem ser automatizados, aí deu vários exemplos de setores de back-office. Você já tem essas soluções padronizadas e vai ajustando conforme a necessidade do cliente? Não plug and play, mas a gente trabalha com objetos. Para explicar um pouco sobre isso, não é um código que a gente faz. Um objeto, por exemplo, eu vou entrar no site da Cefaz. Aquela entrada, você ensina para o robô como entrar no site da Cefaz, e cria um objeto. Todos os processos que você for usar, que entra no site da Cefaz, é só você copiar aquele objeto e botar na sua automação. É low code, no code. E aí o que acontece? Qual a vantagem disso? Principalmente sites do governo, eles mudam muito, constantemente. Então, quando você tem, 100 processos e 60 usando aquele objeto, se o governo mudar a tela da esquerda, o login da esquerda para a direita, alguma coisa, você só vai lá naquele objeto, muda, agora você não vai ter que clicar aqui, você vai ter que clicar aqui, e todos os processos que você tinha utilizando esse objeto é automaticamente atualizado. Então, essa é a vantagem da Blue Prism de escalar. É uma solução inteligente, a gente não trabalha com código, de você ensinar o robô a
né, de uma forma codificada de como fazer uma tarefa. Mas os parceiros nossos da Blue Prism aqui, e a Cognition está ali, e pode falar para vocês, eles já fizeram processo de nota fiscal, de tudo back-office você pode imaginar, eles já fizeram. Então, é teoricamente rápido de se fazer, porque já foi feito. Mas o objeto é você que é a dona. Entendeu? Os objetos não são compartilhados, onde você, alguém já... Pode-se, a gente tem uma livraria de objetos, mas o objeto é seu, é um ativo seu, de como você ensinou o seu robô. Entendi, obrigada. Muito bom. Palmas aí para o Rodrigo, pessoal. Amigo, olha, um presente aqui no livro, Comunica 10X. Cadê a fotinha bonita lá? Show de bola. Obrigado, tá? Valeu, tá aqui, ó. Obrigado.